A bronquiolite é uma doença viral que causa inflamação dos bronquíolos, que é a parte final dos brônquios. O principal causador é o vírus sincicial respiratório, mas além dele, muitos outros vírus causam adenovírus, parainfluenza, o próprio vírus da influenza, rinovírus, bocavírus, metapneumovírus, muitos vírus podem causar bronquiolite, tá? Ele atinge principalmente os menores de 2 anos, porque o sistema imunológico ainda é imaturo e as vias respiratórias também é imatura, então é muito estreitada. Bebês com menos de 6 meses de idade, principalmente os prematuros, crianças com doença pulmonar crônica da prematuridade, cardiopatas, são a população de maior risco para o desenvolvimento de infecção respiratória mais grave, necessitando de internação por desconforto respiratório. Os estudos mostram que ter bronquiolite neste início de vida eleva em 25 a 80% a chance da criança virar um bebê chiador. O que é um bebê chiador? É aquela criança que todo resfriado que ela tiver vai chiar o pulmão, vai precisar de remédio como Aerolim, tá? A gente não tem vacina contra o principal causador, que é o vírus sincicial respiratório. Hoje em dia, a gente tem alguns recursos contra o vírus sincicial respiratório. Quais são eles, gente? A vacina Abrysvo, que a gente dá nas gestantes, que o ideal é tomar entre 32 e 36 semanas e protege os bebês durante 6 meses por meio da transferência passiva de anticorpos da mãe para o bebê. A gente tem hoje o Beyfortus, que é um medicamento, que é um anticorpo, que tem indicação em dar em todas as crianças até 1 ano, e de 1 a 2 aninhos, uma dose a mais para as crianças prematuras com comorbidades e crianças cardiopatas, com displasia pulmonar, e diferente das vacinas que estimulam o sistema imunológico a criar uma resposta duradoura contra o vírus, o Beyfortus age diretamente contra o vírus sincicial respiratório através da administração do anticorpo pronto. Então, no dia seguinte, já tem anticorpo para defender esse corpinho do bebê, tá? Esse anticorpo bloqueia a ação do vírus, prevenindo infecções mais graves. Ele é dado em dose única, intramuscular. Por enquanto a gente só tem no particular, mas o SUS vai começar a vacinar as crianças sim, os prematuros e as crianças com comorbidades, tá? Assim como a Abrysvo para gestantes também vai chegar, graças a Deus. Para as mães que tomaram a Abrysvo a menos de 2 semanas do parto, pela bula, não há indicação de vacinar os bebês com a Beyfortus, pois esse bebê já nascerá com anticorpos e esses anticorpos, eles durarão 6 meses no corpinho do bebê. Mas eu acredito que vale a pena uma conversa com o pediatra e, a depender da época do ano, considero que valerá a pena dar o Beyfortus após os 6 meses do bebê. E existe uma imunoglobulina, que é um anticorpo que já é mais antigo, que é o Palivizumab, que é o Synagis, que é dado em alguns grupos de risco, mas infelizmente é muito cara para a gente comprar e dar em todos os bebês. São 5 doses, 1 por mês durante o período de sazonalidade. Então a gente só tinha essa. Agora que tem o Beyfortus, gente, mesmo sendo cara, vale a pena dar, tá bom? Esse aqui é o quadro do período de sazonalidade da circulação do vírus sincicial respiratório, que cada estado tem um período, tá bom? Mas, sinceramente, o que eu tenho visto no consultório é que o vírus sincicial respiratório tem aparecido mesmo fora do período de sazonalidade. E como prevenir? A principal prevenção, além das vacinas, é evitar o contato com as pessoas doentes. Eu não indico receber visitas desnecessárias em menores de 3 meses. Vocês devem evitar locais fechados e com muita aglomeração, que a principal forma de contaminação é por meio das secreções respiratórias, tá bom? Os sintomas iniciais são bem parecidos com o do resfriado, então tem tosse, obstrução nasal, coriza, febre. Muitas vezes evoluem para chiado no peito, para desconforto respiratório, com cansaço para respirar. Uma coisa interessante sobre a bronquiolite que eu vivencio muito aqui no consultório é o seguinte: ele começa leve como um resfriado e a piora acontece entre o 5º e 8º dia de sintoma, onde os bronquíolos estão mais inflamados. Então, diferente de um resfriado normal, onde nessa época a criança já está muito melhor, na bronquiolite ela vai estar muito pior com 5
5 dias, tá? E a criança tem uma secreção chicletosa, espessa, grudenta, até difícil de sair na lavagem nasal, tá? A gente pode colher um painel viral para descartar outras causas de bronquiolite, mas ele não é essencial, tá? Assim como raio-x de tórax não é necessário, nem exames de sangue. Esses exames a gente pede em alguns casos para descartar complicações como suspeita de pneumonia em conjunto, por exemplo. E falando em tratamento, a lavagem nasal e a inalação são cruciais para a gente tentar tirar esse catarro, tá? Alguns bebês respondem bem à bombinha de aerolim, outras crianças não respondem bem, tá? A fisioterapia respiratória é importante, vai ajudar muito a retirar essa secreção, porque o bebê pequeno não tem tosse efetiva. E muito importante, gente, não adianta dar antibiótico para bronquiolite, porque a causa é viral e não bacteriana. Em alguns casos, a gente pode associar corticoide também, mas os trabalhos mostraram não haver muita diferença na evolução com ou sem corticoide. Dificuldade para respirar e falta de ar indicam gravidade e precisam de avaliação médica imediata. Se vocês gostaram desse vídeo, encaminhem para outras famílias.